Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Na aula anterior, nós escolhemos um dirigente para a nossa reunião mediúnica, não é? Esta noite nós vamos escolher os médiuns que vão participar do nosso grupo mediúnico. Que médiuns deveriam participar da nossa reunião? Vocês poderiam me sugerir alguma coisa? Sim, médiuns que conheçam a doutrina, né? Estejam bem preparados. Mas que tipo de médium? Depende da reunião que nós vamos fazer. Se na nossa reunião nós quisermos conversar com os espíritos, dialogar com eles, seja para acolher os necessitados, para conversar com os amigos, para receber instruções dos nossos mentores, nós vamos precisar de médiuns psicofônicos, de psicofonia, mediunidade falante, porque vai favorecer a nossa conversa, o nosso diálogo. Porém, se nós tivermos uma reunião em que nós possuímos médiuns apropriados de psicografia, através dos quais os espíritos irão se comunicar para fazer certos estudos mais prolongados, e se forem médium, já um grupo preparado para receber livros que exigem uma sequência, uma continuidade, um trabalho mais longo de psicografia. Vai então depender do tipo de reunião. Se nós quisermos fazer curas espirituais, que nós já sabemos que é por efeito físico, nós teremos que ter médiuns apropriados. Então, a nossa escolha do médium ou dos médiuns depende do tipo de reunião que nós queremos realizar. São as nossas ferramentas de trabalho. Quando alguém vai fazer alguma obra de marcenaria, vai escolher as suas ferramentas, não é? Assim também, nós então vamos escolher os médiuns de acordo com o nosso propósito de trabalho. Mas que condições nós exigiremos desses médiuns? Eles são médiuns apropriados, psicofonia, psicografia, efeitos físicos. Mas é como disse o nosso companheiro ali, vamos ver se ele tem experiência prática, porque não é reunião de desenvolvimento mediúnico. O médium já tem que estar experiente, tem que ter conhecimento doutrinário, boa moral e certa prática, não é? Porque às vezes os médiums são bons, mas são muito novatos para realizarmos um trabalho numa reunião. Uma vez então que nós já conseguimos os médiums, e são médiums experientes, perseverantes, nós agora vamos observar exatamente uma série de qualidades. Basicamente, eles têm a faculdade mediúnica e nos parece que eles têm o conhecimento doutrinário, que eles já têm exercício prático nessa sua mediunidade, na sua faculdade. Mas nós vamos observar mais coisas, porque não quer dizer, porque eles começaram o trabalho na nossa reunião, que eles já estão perfeitos e não há mais nada a retocar. Nós estamos sempre em evolução, os médiuns também. Vamos observar então, entre os médiuns de que dispomos, que espécie de mediunidade ele tem. Às vezes o médium possui mais de uma faculdade mediúnica. Chico Xavier possuía várias, não é? Emmanuel, o mentor dele, é que limitou a atividade de Chico em outras atividades mediúnicas e reservou para a tarefa do livro, que era mais importante para ele nessa encarnação. Mas ele era excelente médium de efeitos físicos também. Companheiros que conhecemos presenciaram reuniões de efeitos físicos com materialização de espíritos, sendo Chico Xavier o médium. Ele possuía várias faculdades. A gente sabe que ele tinha de vidência, de audição, além da psicografia, não é?
psicofonia. Então ele possuía várias mediunidades, todas elas bem aproveitáveis. Mas Emmanuel reservou o trabalho, preservou e deu mais destaque ao trabalho da psicografia. Era a maior tarefa do Chico nessa encarnação. O restante o Chico Xavier fez pelo seu exemplo pessoal, pelo devotamento, pelo amor ao próximo. Esses foram testemunhos pessoais do Chico Xavier, mas na tarefa mediúnica era a psicografia. Então vamos observar que espécie de mediunidade aquele médium tem. Ele pode possuir várias e algumas delas ser mais interessantes para o nosso trabalho. Geralmente, apesar de possuir várias mediunidades, uma delas nós notamos que é mais destacada, em que o médium se sai melhor, produz mais. Essa está sendo indicada como a mais destacada para ele, na qual ele deve trabalhar mais. E se somos dirigentes de uma reunião, escolhendo médiums, nós vamos prestar atenção a isso e aproveitar o médium quanto possível, não é? Observaremos também no médium como e para que ele usa a mediunidade. É médium. Mas será que ele fica exibindo a sua mediunidade para este, para aquele, não é? Será que ele fica mostrando o que ele recebe ou falando daquilo que ele recebeu pela psicofonia na reunião? Ele fica se exibindo? Vamos ver. Ou será que ele aplica a sua faculdade mediúnica com equilíbrio, propósitos elevados, para socorrer e esclarecer as criaturas, e ele não está interessado, desejoso de pagamento ou retribuição? Isso que nós vamos olhar. Nós precisamos ter segurança ao trabalhar com um médium. E se o médium ainda não tem esse discernimento, ele vai nos dar trabalho, ele sofre desvios, ele sofre infiltrações de espíritos inferiores. O médium que não tem esse equilíbrio, ele é ponto de atração, de infiltração para os espíritos perturbadores. Será que esse médium sabe ser passivo? O que é ser passivo? É não interferir muito no conteúdo da manifestação do espírito. Ele não vai interferir nem conscientemente, nem subconscientemente. Então o médium tem que ter bastante equilíbrio, não é? Alguma coisa do médium sempre haverá. Será até mesmo no Chico Xavier? Sim, sim. A gente nota, por exemplo, no Divaldo Franco, agora já passou, superou, mas houve uma fase da vida em que ele sofria muitas adversidades, perseguições gratuitas. Então muitas mensagens por ele vinham falando para ter coragem, mesmo que os teus joelhos estejam desconjuntados, siga adiante. Eram mensagens muito ligadas a ele, não é? A situação espiritual, o linguajar, o vocabulário do médium muitas vezes aparece. O espírito é como que se fosse assim, alguém que vai usar os tipos de uma tipografia. E ele usa o que tem no consciente do médium, no seu conhecimento. Ele retira, ele inspira ou usa mesmo. E às vezes nós ficamos invalidando uma comunicação só porque esta ou aquela palavra é usual para com o médium. Não tem importância. Nós queremos ver o conteúdo, é o todo, a mensagem. Então sempre há um pouco do próprio médium na comunicação. E isso não invalida a mensagem. É só que não pode ser demasiado. Não, demasiado não. Praticamente só o médium que está falando ou escrevendo? Não, aí não. Mas não vamos invalidar uma comunicação. Já aconteceu isso bastante, por isso que falamos. Através do Chico Xavier foram recebidas mensagens assim.
em que o espírito familiar conseguiu vir à reunião para dizer umas palavras à família. E ele se expressou da melhor maneira possível, mas através do médium. E a família não aceitou a comunicação, não prestou atenção no que ele falava, ficou prestando atenção num palavreado e achou que não parecia a fala dele usual. Às vezes o espírito encontra um médium que oferece recursos para ele se caracterizar bem. Mas se não acontecer isso, o que importa é o conteúdo da mensagem e não a forma da mensagem. Vamos observar também como o médium se comporta particularmente em público. Se ele é natural e fraterno com todos. Que coisa! Vamos ter que observar isso? Mas é claro, uma coisa desagradável na casa espírita, isto vale para todos nós, médiuns ou não, é a pessoa chegar na casa espírita certa de que vai encontrar ali fraternidade, que vai ser acolhida, respeitada, e encontra uma pessoa ríspida, não é? Uma pessoa que não tem fraternidade, que não a considera. E nós vemos que às vezes o médium, de repente, ainda não tem esse trato fraterno para com todos. Se é com uma pessoa de sociedade, de renome, ele faz mesuras, ele trata bem. E se é uma pessoa comum do povo, com dificuldades de vida, ela trata secamente. Não pode. Esse médium não terá uma assistência como nós desejamos, uma assistência espiritual. Porque ele não está vibrando na faixa da fraternidade para com todos. Não é o que era admirável no Chico Xavier? Ele tratava a todos muito bem, fosse quem fosse. Porque é a pessoa que já entendeu que somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Que cada criatura está esperando um pouco de bondade, de estímulo ao bem. Então, se o médium não tem ainda este entendimento, é claro que nós não vamos recusá-lo, mas nós vamos tomar um pouco de cuidado, vamos ter que orientar, vamos ter que aperfeiçoá-lo. Às vezes ele tem uma bela faculdade mediúnica, mas não tem esse preparo necessário. A educação do médium é do modo como ele recebe a comunicação, como ele se comporta durante o transe mediúnico, mas é também relativamente à sua moral, à sua conduta. Faz parte do grupo orientá-lo e ajudá-lo a se melhorar. Vamos ver se ele já evita a vaidade e o personalismo. Claro que é uma alegria quando se pode produzir mediunicamente, não é? Deve ser uma alegria o médium sentir que ele está servindo bem a espíritos necessitados e que espíritos instrutores também conseguiram, por seu intermédio, passar uma mensagem. É muito gratificante para o médium, mas o médium não pode esquecer. Essas são as comunicações dos espíritos. Agora, como é que eu estou? Será que eu penso que eu já não sou mais um espírito devedor? Todos somos devedores diante da lei divina. Não é aquela ideia antiga, nós pobres pecadores, degredados filhos de Eva neste vale de lágrimas. Não é assim. Mas nós temos consciência pelo que somos, o que sentimos, o que enfrentamos, que já tivemos problemas no passado. Nenhum de nós é aquele que está quites com a lei divina. Nós sabemos disso. Sabemos também que a nossa mediunidade não é um privilégio. Eu sou médium, você não é. Como criança, não é? As crianças é que ficam sempre comparando qualidades, né? Possibilidades. A outra não é médium, mas dispõe de outros recursos,
Ou será que alguém de nós está órfão da bondade divina e não tem assistência espiritual? Claro que tem, não é? Não precisa ser médium para estar assistido pelo plano espiritual. Então ele tem que entender que a sua mediunidade não é um privilégio, é uma oportunidade de trabalho redentor. Também não vamos exagerar, porque algumas pessoas dizem: ah, se você é médium, então você é aquele espírito mais endividado que o comum. Não vamos pensar assim, também não seria verdade, não é? Vamos observar como ele se comporta, o médium, doutrinariamente. Ora, o que ele tem que fazer doutrinariamente? Como qualquer espírita, está trabalhando numa casa espírita. Será que ele se julga muito independente? Ou ele entende que ele está trabalhando numa casa espírita, que tem sua diretoria, tem sua responsabilidade, tem um programa no qual nós nos entrosamos, não é verdade? Ou será que o médium quer ser assim, um freelancer? Não responder a nada nem a ninguém? Não, precisamos ver. E também vamos ver se ele atende às diretrizes do Espiritismo, as diretrizes da doutrina e as diretrizes da casa espírita. Faz parte do preparo do médium, mas se também o médium apresentar tudo isto, né? A gente trabalha com segurança, com confiança com ele. Como é que nós podemos verificar tudo isso? Claro, pela observação, trabalhando junto com o médium, convivendo um pouco. Por isso, quando os grupos são menores, que as pessoas se conhecem, se visitam, é mais fácil nós chegarmos à conclusão. Nos nossos agrupamentos tão grandes, não é? Fica um pouquinho mais difícil verificar. Alguns acham que a gente pode utilizar a vidência. A vidência é muito bom. Nós temos médiuns videntes, são poucos, mas ajudam, não é? Então podemos pedir para o médium vidente observar. Por exemplo, na hora do transe, se realmente havia um espírito ali para acionar aquela mediunidade. Mas vocês sabem que mesmo aí a gente não tem assim uma definição completa. É um indício, mas não é uma coisa assim que fecha o assunto. Porque imaginem vocês se um espírito de maior possibilidade está à distância, mas com o seu pensamento, com a sua onda mental, chega a influenciar o médium na reunião. Aí você pede ao médium vidente observar se há algum espírito. Ele não vê. O espírito não está presente, mas está influindo sobre o médium. Está em comunicação com o médium. Não é muito usual, mas é possível. Então vejam que a vidência ajuda, mas não define taxativamente. É mais um indício, faz trabalho de detetive, não é? Fica reunindo as pistas, os indícios. Por exemplo, alguns querem examinar a cor da aura. Para trabalhar aqui no nosso grupo, você precisa ter uma boa aura que mostra que você tem pensamentos elevados, sentimentos bons. Ora, mas essa aura, ela varia muito. Ela varia conforme a saúde, ela varia conforme se você está magoado, entristecido. Quando você está entristecido, magoado, você não está mal espiritualmente, mas você diminui as suas vibrações. Então, se uma pessoa está observando sua aura, dizem, a aura é fraquinha, não tem grande vibração. Se olhar num outro dia que a pessoa está bem, ela aí está irradiando, que é uma beleza, não é? Então, essa observação de aura também tem que levar em conta outros fatores. Tem que medir várias vezes para observar se é o comum da pessoa ou não. Mas talvez a gente possa o quê? Vidência não resolve de todo, examinar a aura também não. O que mais que a gente pode fazer
para ficar sabendo se o médium tem condições ou não de trabalhar no nosso grupo? O que será que a gente pode fazer? O que vocês fariam? Ninguém falou que vai perguntar para os espíritos, mas muitos grupos perguntam para os espíritos, não perguntam? Há grupos que fazem a seleção dos médiuns assim: olha, amigos espirituais, aqui estão os médiuns que são candidatos, digam para nós quais que servem. O que vocês acham? Se forem espíritos bons, eles vão falar: esse serve, aquele não serve, esse serve, aquele não serve? Jamais. Não é? Então, nós, se tivéssemos um médium seguro, um espírito em que nós confiássemos, nós poderíamos chegar a perguntar, mas os espíritos não iriam fazer esse papel, não é? Eles preferem deixar que nós mesmos exercitemos nossa capacidade de observação e análise. Eles inspiram, talvez eles deixem acionar a mediunidade para nós observarmos, mas eles não ficam, eles classificando os médiuns, né? Então, diante dessas dificuldades, para verificar se um médium tem as qualidades que nós desejamos, Kardec recomenda, sabe o quê? Experimentar. Ainda é o melhor meio. Não precisa ficar perguntando. Vamos trabalhar com o médium, experimentando, observando, não é? Então, antes de colocar um médium em trabalho numa casa espírita, vamos observá-lo em reuniões prévias. Nós fazemos isso no nosso grupo de triagem, que é às quartas-feiras. Porque chegam pessoas para nós de outras casas espíritas, de outras cidades, ou pessoas que nunca trabalharam em casa espírita, mas dizem: não, eu entendo, eu sou espírita de família, eu tenho estudado espiritismo. Então a gente encaminha essa pessoa para essa reunião que é às quartas-feiras à noite, chama reunião de triagem. O que acontece lá? A pessoa é acolhida, ela responde a um testezinho simples, mas que mostra se ela conhece um pouco de espiritismo ou não. Se ela disser que é médium, eles fazem uma pequenina reunião depois do estudozinho. Então, eles observam a pessoa trabalhando. Olha lá, observação, na experiência, não é? Vá a algumas reuniões, porque uma só não vale. Há umas 3, 4 reuniões, eles observam. E vão verificando se a pessoa tem condições ou não. Às vezes a pessoa diz assim: ah, eu já faço palestras lá no centro espírita de onde eu venho. Ah, pois não, então na próxima reunião você vai apresentar para nós, olha, o estudo desse trechinho do Evangelho. É só 10, 15 minutos, mas dá para apreciar se ele tem condições para usar a tribuna espírita e assim por diante, não é? Bom, já escolhemos o médium, conseguimos, estamos observando, estão trabalhando conosco e nós observando. Como é que nós vamos colocar o médium à mesa mediúnica? Em primeiro lugar, quem que vai à mesa para trabalhar? Vamos dizer que nós temos muitas pessoas, mas quem nós vamos pôr à mesa? Os médiums. Nós temos os elementos de sustentação, não precisam ficar à mesa, não é? Então, de preferência, se vamos ter um trabalho mediúnico, os médiums. Mas espera lá, a mesa nossa comporta 6 lugares e nós temos 8 médiums. Os excedentes acomodam fora da mesa, fazemos rodízio entre eles, não é? Mas e se os médiums forem em número menor? A mesa comporta 6, nós temos só 2. Tem 4 lugares sobrando. Agora eu vou contar para vocês um caso verdadeiro que aconteceu conosco. Porque algumas pessoas pensam que todos os lugares da mesa precisam ser preenchidos. Não é uma questão de lugar físico, é questão de ligação fluídica, mental, né?
Então aconteceu assim, foi lá na sala 13 da sede nossa. Uma noite, não sei se porque choveu, não sei o que aconteceu, tivemos um número menor de pessoas na sala. E a cabeceira da mesa, uma das cabeceiras ficou vazia, não sentou ninguém. Começamos a reunião, um espírito, através da Dirce, nossa amiga, se comunicou e disse: como vocês se atrevem a começar uma reunião sem que a cabeceira da mesa esteja ocupada? O que é que vocês pensariam? Não é? Para tudo, vamos preencher, põe alguém na cabeceira. Será? O Espírito falou, mas será que esse Espírito é realmente um dirigente? Será que é um Espírito esclarecido? Mas ele falou o que ele acha, o que ele entende, mas será que é verdade? Então, quem conhece doutrina espírita, que tem a prática da direção, sabe que o lugar não influi. Não precisaríamos nem ter a mesa. É melhor só sentar, porque de repente a gente fica envolvido e cai ao solo, né? Sentava lá, mas não precisa a mesa. Vocês veem que às vezes o psicógrafo trabalha com prancheta. Então, sabendo disso, quem tem experiência, eu conversei com o Espírito. Eu disse: meu irmão, mas segundo nós aprendemos, não importa o lugar que nós temos à mesa, sentados ou não à mesa, poderemos estar ligados espiritualmente. Como diz Allan Kardec no livro dos médiuns, quando um espírito que não é bom fala alguma coisa, se a gente aparenta contradizer, ele fica bravo. E com isso ele revela a natureza dele, que ele não é um espírito compreensivo, evoluído, não é? Assim ficou esse espírito bravíssimo e ameaçando. Pois então vocês comecem a reunião, vão adiante, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu não sou mais responsável, vocês vão ver. Ameaçando, fazendo a gente sentir insegurança. Ele sabe, a gente não quer isso. Mas também a gente não estava desafiando ele. Eu parei, fiz uma prece, roguei a Deus. Nós dissemos: olha, Senhor, nós não sabemos todas as coisas, mas estamos aqui para servir. Que a tua misericórdia seja conosco, Senhor, inspira-nos para o bem. E começamos a reunião com a cabeceira desocupada. E aí o que é que vocês pensam? Que veio um espírito e falou: não precisa cabeceira desocupada. Esse espírito é um espírito enganador. Vocês não prestem atenção a ele. Um bom espírito falaria assim? Então foram bons espíritos que não disseram nada contra ele. Só fizeram que o trabalho correu em ordem, pacificamente, com uma boa produção. Para bom entendedor, meia palavra basta, não é? Mas se um espírito viesse para falar mal do outro, eu não ia confiar nele não, certo? Bons espíritos não jogam uns contra os outros, não desmerecem as criaturas. Bom, então nós vamos colocar à mesa os médiuns, de preferência, mas outros participantes poderão completar a mesa também. Não é preciso que todos os lugares fiquem preenchidos, nem a cabeceira, não é? Agora, se houver um lugar determinado, quando o grupo é pequeno, é perseverante, quando há já um lugar marcado para cada pessoa, é ótimo. Porque quando diz: olha, então vamos começar a nossa reunião, cada um senta no seu lugar sem discussão, sem problema. Mas que a pessoa não fique agastada se um outro senta no seu lugar. Que isso? Tanto faz aqui como lá, não é? Mas e se a pessoa diz assim: não, é que ali tem a janela, e se eu sento aqui eu tenho um problema, no aparelho respiratório, não é bom para mim. Então é uma questão humana, saúde, que a gente procura acomodar. Mas dizer: não, sentou no meu lugar, não tem lugar marcado, não é? Bem, deixar espaço suficiente entre as cadeiras.
Olha que recomendação boa. Mas isso é porque vem da prática, não é? Senão as pessoas, às vezes, conseguiram a mesa, tem 8 médiums, junta bem as cadeiras, fica os 8 médiums bem juntinho. Ah, mas todos sentaram à mesa. O pessoal fica preocupado com isso, né? Não, não tem importância. Nós vamos procurar que esteja confortável, que não fique demais uma pessoa em cima da outra, não é? Mesmo quando vai fazer o atendimento, o dialogador às vezes não tem lugar disponível para se posicionar junto ao médium, sem perturbar a ele, não é? Então, espaço suficiente entre as cadeiras, para não tolher a liberdade de ação pela demasiada proximidade. Na mesa nós já vimos então que mesmo estando à mesa, não tem importância, não tem lugar de mais... Ai, estou lembrando aqui da mesa redonda, não é, do rei Arthur? Por que o rei Arthur fez uma mesa redonda? Porque ele queria que todos se sentissem em igualdade. Então a nossa mesa na casa espírita pode não ser redonda na forma material, mas espiritualmente ela é redonda. Tanto faz onde estiver, são todos iguais, são todos companheiros de serviço, não é? Naturalmente que nós usamos mesa. Existem aqueles que trabalham em terreiro, lá não tem mesa, tem? E a parte mediúnica acontece também? Quer dizer que a mesa não é indispensável? Não, não é. Nós podemos trabalhar sem a mesa. Vocês notam que muitos de vocês trabalham aí na cadeira onde estão sentados, não é? Isso não impede absolutamente. Mas se nós podemos, a mesa dá um certo apoio, conforto físico, não é? A pessoa fica bem apoiada. E alguns médiums, quando ainda não estão bem equilibrados ou diante de uma presença espiritual mais difícil, às vezes o médium pode sentir uma zonzura e como que cair, não é? Então, nesse caso, não é falta de educação do médium. Normalmente, ele recebe a comunicação equilibradamente. Mas pode acontecer dele descair um pouquinho. E se tiver a mesa, ele está apoiado. Isso favorece, dá uma certa segurança, não é? E no caso de psicografia, ela é muito útil a mesa. Não é indispensável, porque nós já vimos que temos a prancheta, não é? Recursos. Nós temos recursos. Bem, a mesa mediúnica, nós agora vamos dizer, repetindo, estão os médiuns à mesa. Qual será o ponto mais importante para ficar o médium principal? É a cabeceira? É o meio da mesa? Onde é? Nenhum de vocês brigou comigo porque eu falei médium principal? No centro da visão. Exato. Acabamos de falar que são todos iguais para o plano espiritual, não é? Então, que história de médium principal é esse? Antigamente, em algumas casas, eles achavam assim, aquele médium que produz muito e que parece receber até o dirigente espiritual, que vem aqueles espíritos e falam, parece que o médium é muito capacitado. Esse o pessoal dizia, é médium principal, é o mais importante. Mas na casa espírita nós aprendemos a tirar isso, né? O grupo cristão não tem os mais importantes. Como é que disse Jesus? Se alguém quiser ser o maior, seja o menor e o servidor de todos, vale para os médiuns também. Então, não tem um lugar especial, não tem. Tanto faz aqui ou acolá, não é? Porque qual vai ser a ligação para que o médium receba um espírito? É mental, é fluídica. Então, tanto faz o médium estar ali como estar aqui. Se houver ligação com o espírito, ela se faz. Não tem confusão. É aquela afinidade
entre o médium e o espírito comunicante. A gente sabe que por mais que a gente queira, um médium não consegue receber o espírito que ele quer. Precisa que aquele espírito tenha a sintonia mental ou afinidade fluídica com ele, senão não consegue. De forma que não importa o lugar, a condição de receber ou não o espírito é toda espiritual, fluídica. Então não importa o lugar. Mas antigamente se colocava o médium que produzia mais, os dois, assim, ao lado do dirigente. Porque o dirigente também ficava sentado à mesa. Era pouca gente, não é? Então ele ficava sentado à mesa. E como eles atendiam sem sair do lugar, falava alto o suficiente para todos ouvirem. Então, se os médiuns que produziam mais estivessem ao lado dele, era mais prático. Mas atualmente isso não vale. Porque em vez da gente ficar parado lá para atender os médiuns, a gente circula, a gente se movimenta. É o dialogador que vai até onde o médium está. Antigamente não era assim, não é? Por isso eles colocavam os médiuns mais produtivos ao lado do dirigente. Se nós fizermos isso agora, ou tem um lugar do dirigente e a gente coloca o médium ao lado, que impressão vai dar? Que esse médium é mais valioso que os outros, não é? Não tem essa posição. Nós fazemos até rodízios, não é? Rodízios. Se a gente fizer uma coisa assim, nós estimulamos o orgulho nos médiums. Nós somos criaturas ainda imperfeitas. Nós estamos chegando da escala animal. Ainda outro dia nós estávamos observando. Eu vi um documentário que mostra que algumas aves têm senso artístico. Então, o macho, para chamar a atenção da fêmea, eles fazem uma recepção no solo. Então, ele pega uns galhos que formam como que um portal. Ele enterra aqueles galhos de modo artístico que ficam fazendo um portal. E ali embaixo ele escolhe todas as coisas que possam atrair, que ele acha que são bonitas, coloridas, sementes, vidros, folhas, frutinhas, flores. E ele compõe um ambiente usando as cores. Às vezes eles preferem um tom só, escolhe tudo de um tom só. Outras vezes eles fazem combinação. Prepara bem o ambiente e fica esperando então a fêmea vir para ver se ela gosta. Se ela gostar, ela se une a ele. Não tem utilidade prática, não vai servir de ninho. É puro senso artístico, é bonito. Olha que coisa bela. Ele é capaz de produzir coisas belas, certo? Então, na ave, olha o princípio inteligente lá. Tanto a raiva, quanto o amor, quanto o senso artístico, quanto a curiosidade, quanto a animosidade, a inveja. Sim, porque a uma hora que ele sai para comer, um adversário dele vem e derruba tudo. Você não, eu. Certo? Ela tem que ver o meu, o seu não, ele derruba, estraga tudo. Então nós vemos que essas coisas que estão em nós estão lá desde o começo. E nós estamos falando isso porque essa história de orgulho. Orgulho, porque não está, o espírito se comunica sempre comigo. Se o outro começar a receber, não pode ser. Esse espírito só se comunica comigo. Certo? Orgulho, vaidade, são coisas que a gente traz da animalidade. Nós estamos agora aprendendo a superar isso. Bem, uma prática que existe por aí é, na reunião mediúnica, pegar um médium novato, que é inexperiente,
e colocar ao lado de um médium bem experiente. É uma prática boa, porque o médium é novato, ele não sabe como se comportar. E se aquele médium experiente recebe um espírito difícil com equilíbrio, sem elevar a voz demasiado, sem fazer estremelique, sem cair ao solo, o novato aprende com ele que é possível se controlar, apesar do espírito ser difícil. Então, muito bem, não é? Além disso, o novato, sabendo que tem alguém ali mais experiente, ele se sente amparado, né? Muito bem, é possível. Mas, às vezes, colocam médiuns inexperientes um ao lado do outro. Qual é o problema que pode haver? É o contágio fluídico, vamos falar assim, não é? Contágio entre aspas, fluídico. A gente nota isso, os dois são novatos. Um deles começa a receber uma manifestação e fica envolvido, o outro também. Será que temos ali dois espíritos já se manifestando? Às vezes não. É o envolvimento fluídico que ele não controla. Ele sente o outro em manifestação e ele parece que também já está em comunicação. Então a gente procura isolar médiuns inexperientes. Nós colocamos no meio, entre eles, uma pessoa não médium. Olha aí, mais uma utilidade do elemento de apoio, de sustentação. Isolante entre os médiums novatos, não é? Ou então a gente põe um médium experiente, porque esse não sofre o contágio, ele sabe se equilibrar, não é? O ideal é que a gente não precise usar essas técnicas de isolar, de colocar alguém experiente, ou um médium, um não médium no meio. Isso são recursos que a gente usa para compensar o que está acontecendo com aqueles médiums. Mas o ideal seria que esses médiums fossem educados, esclarecidos e soubessem se comportar. Aí não tem experiência que dois médiums sentem um ao lado do outro. Não há problema nenhum. Cada um tem a sua educação mediúnica. É por isso que a gente diz, a gente educa o médium, não é a mediunidade. Não é? É o médium que a gente educa, para ele saber trabalhar com a sua mediunidade. Bem, existem também umas práticas sem fundamento na realidade espiritual e desnecessárias. Em alguns grupos vocês vão encontrar assim, mesmo na assistência, quando eles têm assistência, né? Mesmo nas palestras eles colocam os homens todos de um lado, as mulheres todas de outro. São práticas daquele tempo antigo, né? Que na igreja não sentavam todos juntos não, né? Era assim, separava homem de mulher. Mas eu acredito que nós já sabemos nos comportar, não é? Estamos na igreja, estamos na casa espírita, estamos para trabalho espiritual e não para namoro, não é hora. Cada coisa tem sua hora, não é? Então, eles achavam fácil fazer assim. Na reunião, intercalavam as pessoas, conforme o sexo. Olha uma prática. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Ué, mas a doutrina não diz que nós somos todos espíritos, nem homens, nem mulheres, basicamente? Não é verdade? Somos seres espirituais. Será que a emanação da mulher é diferente da emanação do homem como espírito? Não é, né? É a onda mental, são os fluidos, comportamento, sentimento, tudo bem. Mas em relação ao que produz espiritualmente, a gente vê homens médiuns recebendo espíritos femininos de mulheres. E vemos mulheres recebendo espíritos de homens. Qual é o problema? Houve alguma diferença? Então, por que colocar um homem e uma mulher, um homem e uma mulher? Não há fundamento para isso, não é? E também, nós não devemos ficar preocupados de separar familiares, amigos, esposos. Não devemos ter preocupação, mas a realidade da vida às vezes nos ensina, não é? Põe marido e mulher juntos, lado a lado, na mesa mediúnica.
Se eles forem um casal harmonioso, que se amparam um ao outro, ótimo. Mas se não for, a mulher, se é a médium, ela fica toda constrangida, porque ele já vai falar. Qualquer coisa que eu receber aqui, como fizer, ele já vai comentar, é ou não é? Ah? E da mesma maneira, o homem. Então, essa atitude do casal é que não favorece. Então, numa reunião mediúnica, às vezes a gente coloca o marido no lugar, a mulher no outro, certo? É problema humano, não é problema espiritual. Não tem nada a ver com a espiritualidade, com a mediunidade. É o comportamento humano, não é? Familiares, amigos, por exemplo, a mãe e uma filha, ou o pai e um filho. Ué, se eles se dão bem, se são amigos, se apoiam, não vai ter problema. Mas se eles tiverem qualquer dificuldade no relacionamento, não põe perto. Porque eles se inibem, se constrangem, e isso atrapalha o serviço, não é? E também não se coloca uma pessoa que vai ser assistida perto do médium. Vocês vão dizer, mas a gente não coloca mesmo, porque aqui na casa quem está com problema vai para a reunião de assistência, recebe a preleção, entrevista, passe, mas não entra no trabalho mediúnico. Mas o nosso livro vai para toda parte. E vai encontrar casas em que o pessoal está com os assistidos, a serem assistidos junto com o grupo que assiste. Está tudo junto. Então a gente precisa escrever no livro, olha, a ligação espiritual não depende da proximidade física. As pessoas acham que se o doente estiver pertinho do médium, aí ele vai ser ajudado, o espírito que está com ele, o médium vai puxar para si. Eles pensam assim, mas nós aqui na casa temos observado. Às vezes o espírito se manifesta na sala de reunião e o paciente estava lá no salão, estava assistindo preleção, recebendo passe, e o espírito diz, eu estava lá no salão, vocês me puxaram para cá. Quer dizer, não precisa o assistido estar na sala mediúnica, não é? Então, isso também não é uma prática necessária, ela é sem fundamento. E nós vimos então os médiuns e os participantes da reunião, como é que eles entram no nosso grupo, como é que nós os dispomos na nossa sala, a nossa mesa de reunião. E vamos ouvir de vocês algum comentário, alguma pergunta. Gostaria eu de fazer uma enquete disso tudo que a gente falou, porque para nós parece comum, conhecido. Às vezes dá vontade de dizer, não precisa essa aula. Mas eu vou fazer uma perguntinha. Quem aqui, através da aula, ficou sabendo de alguma coisa que disse, isso eu não sabia, não pensei que precisava isso ou que não precisava isso? Quem? Só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha aí. Então a aula está valendo, não é? Porque as pessoas não foram a uma reunião e perceberam tudo, e entenderam tudo, e sabiam como fazer tudo. Então esta aula sobre reuniões mediúnicas, quando está falando dos médiuns, traz uma série de explicações que para muitos novatos nesse campo, eles entendem, então eu vou tomar cuidado, então não precisa, mas se for a uma reunião e o colocarem no meio dos outros, não chamarem à mesa, ele não vai ficar magoado, aborrecido, não me chamaram para a mesa. Quer dizer que se for para a mesa tem importância, se não for à mesa não tem importância. Nós então estamos aprendendo essas coisas, não é? Eu fico contente se já contribuímos para alguns companheiros adquirirem mais conhecimento. O nosso estudo é reuniões mediúnicas. Quer dizer que vocês que tiveram alguma coisa nova, se forem um dia dirigir reunião, já estarão mais habilitados.
Alguma perguntinha, outra ou comentário? Eu acho interessante esse respeito à potência, que vocês estão no mesmo ambiente. Isso prova que diversos ambientes do centro se interligam. A sala mediúnica, o pátio, o salão, até no momento você... Não há paredes para o plano espiritual. Então, a importância de estar mentalizado no propósito que você foi ao centro faz com que você receba toda hora que Certamente. Certamente. Eles fazem separações fluídicas entre um ambiente e outro para não serem ultrapassadas pelos espíritos que possam perturbar, romper o equilíbrio. Então, barreiras fluídicas eles podem colocar, porque estão então selecionando para só entrarem numa sala os espíritos que eles querem para ajudar, para esclarecer, não é? Não Para precisa assistir. estar assim no salão. Pode estar em casa. Verdade, nós fazemos vibrações à distância e às vezes o espírito, a pessoa que está assediada, está na casa dela. Não veio ao centro, mas os espíritos trazem o espírito que está assediando para o centro e se comunica ali. Então, realmente, agora, então por que as pessoas têm que vir ao centro? Por quê? Se até na casa dela nós podemos ajudar. Gente, mas claro que sim. Porque quando a pessoa vem ao centro, ela está dando o testemunho de que ela precisa, de que ela quer, de que ela deseja ser ajudada. Já é o merecimento dela. Segundo, ela vai escutar preleções que na casa dela ela não escuta. Nós vamos falar com o espírito na casa espírita, mas ela lá não recebeu as orientações. Estando na casa espírita, nós assistimos com orientação o encarnado e o desencarnado e apartamos a briga. Porque o objetivo é esse, não é? Estão brigando entre si, estão se agredindo e nós somos a turma do deixa disso. Só que nós fazemos com argumentação, com vibrações, com carinho, não é? Estamos pacificando. Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha nós aí, não é? Pacificando. Vamos ver se a gente aprende a pacificar em casa também, né? Não tem mais perguntinha? Então a aula hoje foi curta, não é? Muito bem, obrigada.